Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Paulo Melo e sejam bem-vindos de volta ao curso de Ruby on Rails 6 como API. Nós vamos fazer um projeto chamado Tour of Heroes. E neste vídeo a gente vai tratar inicialmente do Git, os primeiros comandos e também deixar configurado o GitHub. Recordando, pessoal, o episódio anterior, eu dei as instruções para instalar o Ruby on Rails no Windows, macOS e Linux. E no final a gente criou um projetinho padrão MVC, usando o banco de dados SQLite, e a gente validou se todas as instalações foram corretamente instaladas. E aí a gente fez um teste, porque aí ele criou o projeto, baixou as dependências, e aí ele também baixou as dependências do Node através do Yarn. Então foi um passo importante para que você tenha preparado a sua máquina para desenvolver. E agora é interessante que a gente faça uma configuração usando o Git. O Git ele serve para fazer o controle de versão do nosso código. Então, a cada passo que a gente for fazendo, a gente vai salvando, e o salvar é chamado no Git de commit. Então, a gente faz um commit com uma mensagem. E o que é interessante do Git? Se você for trabalhar com uma equipe e todo mundo ali está mexendo no código, às vezes pode dar conflito no mesmo arquivo. Então, o Git ele te ajuda a você também poder sanar essas diferenças de código, adaptar. Se você quer, por exemplo, fazer um teste, você tem um formulário que você quer pegar um componente de terceiros, um componente de data, um date picker. Você pode fazer um branch separado, então ele faz uma cópia, é como se fosse uma cópia do seu projeto. Você faz os testes, vê se deu certo ou não. Dando certo, você faz um merge, ou seja, você vai juntar com o código que você estava originalmente trabalhando. Isso é o mínimo que eu digo do Git, que ele é muito poderoso e também tem muitos comandos e muita informação sobre ele. E para isso eu vou mostrar o site do Git novamente para vocês darem uma olhadinha e também mostrar uma documentação bacana. Esse é o site do Git. E se vocês clicarem aqui embaixo em documentação, aqui ele tem a referência, um manual de referência, e também é interessante mostrar que ele tem um livro que você pode lê-lo online gratuitamente. Então, se eu clicar aqui nesse link, eu tenho a opção aqui na esquerda de colocar, por exemplo, para português Brasil. E agora eu tenho a opção de... Na verdade, eu uso isso daqui mais como referência. Então, tem algum comando que eu quero trabalhar, e aí eu venho aqui e tiro dúvida, se for o caso. Então, tem, por exemplo, branch. Então, você vem aqui e trabalha com branch. Git no servidor. Então, ele mostra aqui como é que você faz. E o que nós vamos trabalhar, além disso daqui, a gente vai usar hoje também o Git no servidor. O servidor nosso vai ser o GitHub. Então fica essa dica para quem quiser também ter essa referência dos comandos do Git no próprio site deles. Agora, pessoal, é importante que a gente já tenha uma conta no GitHub, ou se não tiver, para que você crie. O GitHub é o que? Ele é um repositório de código. Então, hoje ele se não me engano, é o maior repositório de código do mundo. Existem outros também, como GitLab, Bitbucket, que também fazem isso. E existem outros também. Só que esses são os que pelo menos eu já trabalhei e conheço um pouco mais. E se você não tiver uma conta no GitHub, então você vai clicar em Sign Up, e aí você vai preencher com seus dados, e ele vai mandar um e-mail de confirmação para você. Você entra lá, confirma, e aí depois você vai vir aqui e entrar em Sign In. E eu vou entrar nele agora.
Quando você entra no GitHub, se no caso você criou a sua conta agora, né, você não vai ter nenhum repositório ainda. Então, meu objetivo aqui é criar um repositório. E a gente vai usar o repositório que a gente criou no processo de instalação de cada sistema operacional. Para lembrar, a gente criou um projetinho chamado Tour of Heroes. Ele é no padrão MVC, mas a gente vai usar ele, já que está pronto, para a gente poder colocar aqui no GitHub, só para a gente poder ver como é que funciona esse processo, para que no próximo projeto que eu for criar, já esteja tudo preparado. Então, a gente vai ter que clicar aqui, ó, nesse íconezinho de mais, e a gente vai em New Repository. Aqui agora você vai ter que colocar o nome dele. Então aqui tem o nome do meu usuário e aqui eu vou colocar o nome do meu repositório. Então eu vou chamar ele de Tour of Heroes. Vou chamar ele de Tour of Heroes. E como não existe esse nome no meu repositório, não tem nenhum repositório com esse nome, ele dá uma marquinha de OK aqui. No GitHub você pode criar infinitos projetos, tanto públicos quanto privados. Privados ninguém vai poder ver e público qualquer pessoa vai poder ver. Esse conceito eu acho que é muito interessante, deixar os projetos públicos, né? A não ser que você esteja fazendo um projeto seu particular de uma empresa comercial. Mas se não for o caso, deixar público para que as pessoas de repente possam tirar dúvidas, olhar como é que você fez o seu código. Então isso é muito interessante. Então da mesma forma que eu consumo repositório de outras pessoas para poder olhar, tirar uma ideia, também é legal que quando você faça um projeto que você faça o mesmo. Então a princípio eu vou deixar marcado o público e aqui embaixo eu vou criar em Create Repository. Uma vez criado, ele dá as informações, quais são os próximos passos para você linkar o seu projeto local para o GitHub. Então, no nosso caso aqui, eu vou fazer um primeiro exemplo, que no caso eu vou usar... A gente tem duas formas de fazer a conexão. Uma é via HTTPS e a outra é via SSH. Qual a diferença? Para o HTTPS, a gente vai ter que a cada... quando a gente joga o código local para o Git, por exemplo, isso é chamado de push. Então, a cada push, a gente vai ter que colocar usuário e senha. E isso você percebe que não é uma coisa bacana. O interessante é que a gente tenha já uma confiança da minha conta do GitHub com a minha conta local, para que quando eu fizer o push eu não precise colocar usuário e senha. E isso a gente faz através de chave pública e privada. Mas primeiro eu vou fazer via HTTPS para você ver, e aí depois a gente vai mudar para o SSH. Então eu vou deixar aqui em cima selecionado HTTPS, e aqui ele mostra qual é o caminho do meu repositório para eu configurar ele localmente. Então aqui ele está dizendo algumas informações que seria para você iniciar o seu projeto, fazer um primeiro commit, e aí depois você adicionar esse remoto. Remoto seria o GitHub. Então eu vou fazer o seguinte, a gente vai agora, eu vou copiar o endereço que foi para mim aqui, quando eu criei meu projeto, eu vou copiar ele, clicando nesse ícone daqui. E agora eu vou abrir o meu projeto no Visual Studio Code. Pessoal, eu abri o projeto Tour of Heroes no Visual Studio Code. Se você instalou o Visual Studio Code agora e não tem nenhum plugin instalado, a aparência vai estar diferente do meu. Mas fiquem tranquilos, porque eu ainda vou criar um vídeo explicando como configurar ele, quais plugins que são interessantes colocar também. Mas nesse momento é apenas para a gente entender um pouquinho do Git. Então, olha só, como a gente tinha o Git instalado e criamos um projeto Ruby on Rails, automaticamente ele já
cria o repositório Git para nós no projeto. E já adiciona também um arquivo que se chama git ignore. Abrindo esse arquivo aqui, o que ele faz? Ele informa todos os arquivos ou pastas que deverão ser ignoradas para quando a gente for fazer salvar o nosso código. Então, por exemplo, eu vou descendo aqui, perceba que ele tem aqui uma linha chamada Node Modules. O que é essa pasta? Essa pasta Node Modules são todos os pacotes JavaScript que foram baixados. E isso a gente não precisa salvar no repositório de código. Isso daí, toda vez que a gente for, se você baixar o projeto novamente do GitHub, você vai lá, roda um comando e ele já vai baixar isso para você. Então isso daqui fica fora do nosso controle de versão. E aí perceba aqui no diretório aqui ao lado, que o Node Modules ele está cinza. Então indica que ele não está sendo versionado. Isso quem faz é o Visual Studio Code, ele traz essa informação para nós. Por exemplo, se a gente vir aqui também, ele está dizendo que dentro da pasta log é para excluir tudo. Então a gente tem também uma pasta log, ele exclui tudo. E aqui embaixo ele diz para não excluir o arquivo .keep. Geralmente esse .keep é um arquivo que ele permanece quando o diretório não tem nada, para que no controle de versão ele não seja de repente excluído, que isso pode ocorrer em alguns casos. Então, pessoal, perceba que o git ignore é para ignorar o que vai entrar no commit nosso. Então tá bom. Agora o que eu vou fazer? Eu vou abrir uma janela aqui. Se eu clicar aqui em cima, você vai ver uma opção no menu Terminal, e aí eu vou abrir um novo terminal. No meu caso, ele abriu um terminal usando o ZSH. Para quem está no Windows, ele vai geralmente abrir o padrão que é o CMD. Só que se você instalou o Git, como eu informei no vídeo anterior, você clicando aqui, você tem a opção de configurar selecionar qual é o seu terminal padrão. Então, se você clicar, você vai ter uma opção lá que é o Git Bash. Então, o pessoal do Windows que quiser vai poder usar o Git Bash, que eu recomendo, mas não é obrigatório, tá? Então, eu vou rodar um comando aqui, que aí eu vou mostrar para vocês que o Ruby on Rails ele criou uma pasta que ela fica escondida aqui do meu diretório, mas ela se chama .git. Então eu vou rodar um comando que é ls para eu poder listar, -l, que ele vai listar é como se fosse no Windows o comando dir. Então eu vou colocar -l e a para ele trazer os que estão escondidos. Então, olha só, ele tem aqui um diretório chamado .git. Então, é dentro desse diretório que ele salva todo o controle de versão. Então, toda a estrutura do Git para tratar o seu projeto fica nessa pasta .git. E agora, vou limpar aqui. Se eu rodar o comando git status, ele vai trazer para mim como está o meu repositório nesse momento. O que já foi salvo, o que não foi salvo, para que você tenha essa informação. Se eu rodar o comando, ele está dizendo que tem alguns arquivos que não foram ainda tratados, né? Então, todos esses arquivos aqui, eles não foram tratados. Ou seja, eu teria ainda que adicioná-los para poder fazer o commit. Então, nesse caso nosso, se você instalou o Git, criou o projeto, você vai ver essa estrutura. Se você instalou posteriormente, então eu vou simular aqui que não tenha no meu projeto inicialmente o Git. Então eu vou fazer o seguinte, o comando, eu vou apagar minha pasta .git. Apaguei. Se eu rodar agora um comando git status,
ele vai falar que não existe nenhum repositório nesse projeto. Então, como é que eu faria para iniciar um projeto Git caso eu não tenha visto aquela informação quando eu rodar o Git status, que são os arquivos que ainda não foram tratados para o controle de versão. Então o comando seria git init ponto. Aqui ele está dizendo que ele inicializou um repositório Git vazio. E ele fala o local onde que ele colocou, que é naquela pasta .git. Então, se eu rodar agora novamente o git status, ele traz aquela informação toda de todos os arquivos que estão aqui, mas que ainda não estão sendo vinculados com o Git. O que nós vamos fazer agora? Agora a gente vai adicionar os arquivos que a gente quer para posteriormente salvá-los no Git, que seria que os corretos de se falar é fazer um commit. Então eu vou rodar o comando git add ponto. Git add ponto, ele vai adicionar tudo que mostrou ali em vermelho. Então todos os arquivos vão ser adicionados. Então o comando foi ok. E agora eu vou rodar o git status. Perceba que agora ele mostra tudo em verde. Então significa que ele pegou todos esses arquivos e colocou eles numa área que no Git é chamado área de stage, que é uma área em que ela está num estado que dali a gente vai poder fazer um commit. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou limpar. Agora eu vou rodar um comando para fazer o commit. Então o comando é git commit -m, porque eu vou adicionar uma mensagem que é obrigatória. E aqui eu vou colocar adiciona os arquivos iniciais do projeto. A mensagem você pode colocar o que você quiser, como você quiser, porém tem que ser uma mensagem que mostre o que está sendo feito. Então agora eu vou dar Enter. Então ele mostra tudo que foi criado aqui. E se eu rodar novamente o git status, ele vai falar, não tem nada no branch master, quer dizer, você está no branch master e não tem nada para ser comitado. Então o seu diretório de trabalho ele está limpo. Se eu rodar o comando git log, ele vai mostrar para mim quem foi o autor e o e-mail. E essa informação eu mostrei como a gente fez, como a gente faz no vídeo de instalação, a data com a hora e a minha mensagem. Adiciono os arquivos iniciais do projeto. Para eu sair daqui, eu aperto a tecla Q de Kit. Então é isso, pessoal. A gente já fez o nosso primeiro commit. Todos os arquivos estão já versionados no Git, menos os arquivos que estão no Git Ignore. E aí, voltando lá no GitHub, o que ele fala para nós? Esse processo aqui de git init, adicionar um arquivo readme, fazer o commit, isso aqui tudo é o que a gente já fez lá. E agora eu vou adicionar esse meu repositório aqui do GitHub, da minha conta, como um repositório remoto. Então, novamente eu vou copiar aqui a informação, e eu estou usando HTTPS por enquanto. Então, agora eu vou adicionar esse repositório remoto no meu repositório local. Então o comando é git remote add origin, que é o nome que eu estou dando, e vou colar o caminho lá do meu repositório. Pronto.
Para eu saber se deu certo ou não, eu vou rodar o comando git remote -v. E aí ele mostra que ele criou para mim um nome chamado origin, que ele aponta para o meu repositório do Git. Pessoal, quando eu falo de origin, o que significa isso? É o padrão, quando a gente cria um repositório Git, o padrão é que o branch que você está é o branch master, ou seja, é o branch principal. Você poderia colocar qualquer outro nome, só que hoje a convenção é que se use o nome que ele já traz para nós. Então, para o remote é a mesma coisa. Quando você tem o seu repositório remoto, a convenção é que se use o nome origin. Lembrando que você pode mudar se quiser. Como que eu sei em qual branch que eu estou? Se eu rodar o comando git branch, ele mostra que eu estou no branch master. Então eu vou novamente teclar na tecla Q para eu poder sair. E agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai jogar esse nosso código lá no GitHub. E esse processo se chama push. Então vamos lá, o comando é esse aqui, ó. Git push. Nessa primeira vez eu vou colocar a flag "-u", porque aí na próxima vez, em vez de eu colocar git push origin master, eu só vou rodar o comando git push, porque o "-u" ele vai fazer a ligação do meu branch local master com o meu branch master do meu repositório do GitHub. Então é git push -u origin, que é o nome do meu repositório remoto. E agora, qual é o nome do branch que eu quero que vá para lá? Como o meu branch local é master, então por convenção também coloco aqui o nome master. Depois de rodar esse comando dentro do Visual Studio Code, ele vai perguntar se você quer habilitar que a extensão GitHub faça o login para você lá no site do GitHub. Se você clicar no botão para permitir isso, allow, você vai ser direcionado para uma aba do browser para você colocar o seu usuário, senha, e aí ele vai fazer isso para você. No caso, eu não quero que o Visual Studio Code tome conta disso. Então eu vou clicar em cancel. E aqui ele vai perguntar qual é o meu usuário. Então o meu usuário eu vou preencher com o meu usuário e posteriormente com a minha senha. Preenchendo o usuário, eu teclo Enter. E agora eu vou colocar a minha senha. Então agora o que ele fez? Ele jogou, perceba que ele fez todo o processo de pegar todos os arquivos que são necessários, e aqui ele mostra uma informação que ele colocou no novo branch chamado master lá no servidor. Então ele está dizendo que agora o branch master está vinculado ao meu branch local. Se eu voltar lá no GitHub e agora eu pressionar o F5, ou seja, atualizar minha página, o que vai acontecer? Perceba que todos os arquivos lá do meu projeto eles estão aqui. E veja que o git ignore falou para tirar a pasta, por exemplo, Node Modules, como ele mostra também que é para tirar outros arquivos. Então está tudo aqui, ó. Tudo que foi feito, todo o meu código ele está aqui agora no GitHub. E com a vantagem que ele está salvo, está num local protegido, tem backup. Se amanhã eu formatar minha máquina por algum motivo, eu não preciso pegar meus projetos locais, salvar num HD externo, por exemplo. Eu posso simplesmente dar o comando para eu poder clonar tudo para minha máquina local. Mas isso aí a gente vai ver mais para frente. Pessoal, esse processo aqui ele é um processo manual, ou seja, toda vez que eu fizer uma alteração, commitar,
fizer o push, colocar usuário e senha é uma tarefa que a gente não precisa. Então a gente vai usar agora uma outra forma, que é a forma que a gente vai criar uma chave local, um par de chaves. E esse par de chaves é uma chave pública e uma chave privada. Então eu pego a chave pública, coloco no GitHub. No momento que eu subir um código para lá, ele, sabendo que tem essa chave pública, ele vai ver se a origem de onde está sendo enviado o código tem uma chave privada que bate a informação, ou seja, elas são ligadas. Se bater, ele vai pegar todo o seu código e vai permitir que você atualize o seu repositório sem precisar de usuário e senha. Então, esse é o melhor dos mundos para a gente poder trabalhar. Como é que a gente vai fazer isso? O próprio GitHub, ele tem a documentação em que ele explica como fazer isso. Então, nesse caso aqui, independente do sistema operacional que você vê aqui, ele vai trazer a informação do comando que a gente tem que rodar. E aqui ele fala como gerar uma nova chave SSH, que é o que a gente vai usar. Então, no caso, ele fala para você pegar esse texto, a gente então vai pegar esse texto, copiar e vai colar no terminal para que ele gere essa chave para nós. Aqui eu fiz a cópia. Voltando aqui, eu vou usar ainda o próprio terminal que eu tenho aqui dentro do Visual Studio Code. Então eu vou colar, só que aí eu vou substituir pelo meu e-mail ao invés desse exemplo aqui, claro. Então eu vou colocar o meu e-mail e aí eu vou dar Enter. Aqui ele está falando que ele vai gerar esse par de chave pública e privada usando esse padrão ED25519. E aqui ele está dizendo qual o nome do arquivo que você quer. E aí no meu caso aqui eu não preciso colocar o nome, porque dentro de parênteses ele já está sugerindo o nome que ele vai gerar. E aí eu vou teclar Enter. E aí ele está dizendo que ele criou o diretório .ssh. Aqui ele está perguntando se eu quiser adicionar uma frase aqui para poder deixar esse arquivo mais seguro. No meu caso, eu não vou fazer isso, mas no link que eu coloquei na descrição, explica lá para que seria isso e se você quer ou não fazer os motivos. Agora ele está dizendo para eu colocar a mesma frase, como eu não coloquei nada, eu vou teclar Enter novamente. E aí ele gerou para mim os arquivos necessários. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou listar esses arquivos para você dar uma olhadinha o que foi gerado. Então ele gerou dois arquivos, um deles ID ED25519 e o outro com o mesmo nome, porém com a extensão .pub, que é de público. Então esse arquivo aqui é o arquivo público que a gente vai colocar o conteúdo dele dentro do GitHub. E o de cima é o arquivo privado, ou seja, é o que vai ficar seguro aqui na minha máquina e eu não posso divulgar isso para ninguém, porque senão eu abro espaço para uma pessoa poder tomar conta do meu repositório. Voltando aqui no site da documentação, lembrando que aqui tem explicando para cada sistema operacional. Agora eu vou clicar em adicionar a nova chave SSH à sua conta do GitHub. Então aqui para cada sistema operacional ele faz a explicação de como que seria. No caso, para Mac, você pode via linha de comando rodar esse comando aqui
para ele fazer a cópia. No Windows, a mesma coisa. Você tem um comando que, no caso, chama-se clip. Aí ele vai copiar o conteúdo desse arquivo para a sua área de transferência. Já no Linux, você teria que instalar um software chamado Xclip, e aí depois você pode fazer a cópia aqui do comando e colocar para rodar também. Então, no meu caso, eu vou copiar este comando. Voltando aqui para o Visual Studio Code, eu vou colar. Então, ele vai fazer a cópia para a área de transferência do arquivo .pub, que é exatamente esse que a gente acabou de criar. Então, eu vou dar Enter aqui. Cópia já foi feita. O que eu vou fazer agora? Agora a gente vai voltar lá no GitHub. Aqui em cima eu vou clicar no ícone do meu usuário. Depois eu vou na opção Settings, que são as configurações. Uma vez que eu entro aqui em Settings, eu vou clicar em SSH and GPG Keys. Entrando nessa tela, o que eu vou fazer agora? Eu vou na primeira opção, que é New SSH Key. Agora nessa tela você vai colocar um nome para essa chave que você colocou e o conteúdo que a gente fez a cópia via linha de comando. Lembrando que se você não quiser rodar esse comando via linha de comando, você pode abrir ele em algum editor de texto e fazer a cópia. Lembrando que é o arquivo com a extensão .pub. Então, a primeira coisa, eu vou colar aqui qual é a minha chave pública. E agora, no título, eu vou colocar uma informação que reconheça essa chave. Por exemplo, chave do laptop. E vou clicar agora em Add SSH Key. Pronto. Uma vez feito isso, ele vai mostrar essa informação. Se amanhã, por algum motivo, eu criar uma outra chave, formatar o computador, eu posso vir aqui, excluir essa chave, gerar uma nova e adicionar aqui novamente. Vou voltar aqui no GitHub. Então, eu vou clicar aqui em Code e vou selecionar a opção SSH. E aí eu vou clicar nesse ícone da lateral para copiar esse endereço aqui. Agora eu vou rodar o comando para ele mudar o meu origin para o caminho via SSH. Então o comando é git remote set url origin e eu vou colar o comando, o caminho do GitHub e vou dar Enter. Então agora quando eu colocar git remote -v, ele vai mostrar que agora está apontando para o meu GitHub via SSH. Vamos fazer uma alteração no nosso código e fazer o commit novamente para o GitHub para ver se a gente não vai precisar mais colocar o usuário e senha, que é isso que a gente não quer mais. Então eu vou diminuir aqui. Eu vou abrir o arquivo readme.md, que esse arquivo ele mostra as informações quando a gente abre uma página do GitHub. Então, quando você abre algum projeto que você vai dar uma olhada, é bom que a gente descreva nesse readme as informações para você iniciar o projeto, para você fazer ele rodar e tudo mais. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou selecionar tudo, Ctrl A, vou limpar. Esse arquivo tem a extensão .md, então ele está usando uma forma de escrever chamada Markdown. Eu vou deixar um link na descrição para você, caso queira se aprofundar como é que funciona isso. Então aqui eu vou colocar tralha, que seria um título, e vou colocar aqui Tour of Heroes.
E aqui embaixo eu vou colocar só uma informação, projeto Ruby on Rails 6.1. Vou salvar. Apenas uma informação simples para a gente poder validar o que a gente acabou de fazer. Agora aqui no terminal eu vou rodar o comando git status. Perceba que ele está dizendo que o arquivo que foi modificado foi o que a gente acabou de mexer. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou adicionar ele agora. Então eu posso fazer um git add ponto. Com isso eu iria adicionar ele para depois eu fazer o commit. Só que como o readme já foi adicionado anteriormente, em vez de eu rodar dois comandos, que é o git add e depois o git commit, eu posso simplificar em um comando apenas. Isso porque eu já versionei ele uma vez anteriormente. Então é git commit -am. Então ele está o A de adicionar e o M da mensagem. Então eu vou colocar aqui agora atualiza a documentação do projeto. Pronto, agora se eu rodar o git status, não tem mais nada para ser comitado. Então agora eu vou rodar um clear. E agora, como eu falei, como eu já fiz a primeira vez um push para o GitHub, eu não vou precisar mais colocar aquela flag "-u". Então se eu rodar o comando git push e apertar o enter, então está feito aí o nosso commit. Então ele pegou já tudo o que eu comitei e jogou lá para o GitHub. E agora eu não preciso mais colocar meu usuário e senha. E perceba que cada commit que a gente faz, o Git salva um hash, que é uma informação única de qual é aquele commit, é uma identificação. Se amanhã você precisar voltar em algum commit, ter uma informação anterior, então isso aqui vai salvar, vai te ajudar. Aqui no meu repositório, se eu olhar aqui agora, eu vou ver que no arquivo readme ele está escrito lá, atualiza a documentação do projeto. Se eu quiser olhar um pouquinho mais, aqui ele está mostrando que foram feitos 2 commits. Então se eu clicar nessa informação aqui, ele já mostra lá o primeiro commit, adiciona os arquivos iniciais do projeto e por último atualiza a documentação do projeto. E quando você clica em cima, ele vai mostrar para você em vermelho o que foi tirado do arquivo e em verde o que foi colocado. Então perceba que eu coloquei o Tour of Heroes e embaixo projeto Ruby on Rails 6.1. Pessoal, a gente rodou aqui vários comandos Git e por último eu vou dar uma dica para vocês. Existe um software, um site chamado Notion.so. Ele é parecido com o Evernote, com o OneNote, ou seja, é uma forma de você poder estudar, colocar aqui sites, acompanhamentos de projeto. Ele tem várias opções que você pode fazer. Você pode usar ele pela web, pode usar ele no celular, pode instalar o software também no seu sistema operacional. Então é uma dica bacana que a gente já fez aqui, por exemplo, vários comandos. Então aqui é uma forma que eu uso, por exemplo, aqui já é o software instalado. Então quando eu crio um projeto novo, ou estou mexendo com uma linguagem nova, eu gosto de entrar aqui e colocar as informações. Dentro do Note você pode fazer ele, colocar ícone, informações, link para outros locais. Então nesse caso do Git, como é que eu faria? Eu clicaria aqui embaixo em New Page, colocaria aqui o nome, Git. Ele tem já alguns templates que você pode escolher, então tem uma variedade que você pode aqui fazer.
E no meu caso eu vou colocar Enter para mostrar uma página vazia. Então eu poderia colocar aqui, iniciar um projeto Git. E aqui, se você apertar a tecla de barra, você tem várias opções aqui. Então aqui eu vou colocar code e vou colocar git init ponto. Tem um outro comando. Então adicionar os arquivos para o commit. Git add ponto. Aqui eu posso colocar adicionar todos os arquivos. E o que é interessante é que se você quiser, você pode fazer o compartilhamento dele para a web, por exemplo. E aqui ele gera para você já um link. Então esses principais comandos eu vou depois preenchê-los aqui. Vou divulgar também na descrição do projeto. E enfim, eu acho que aqui é uma forma interessante de vocês poderem colocar todas as informações dos estudos que vocês vão tendo. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu sugiro se inscrever no canal e ativar o sininho, porque a cada vídeo novo você já vai ser notificado e já vai poder entrar para pegar o conteúdo em primeira mão. Até o próximo, pessoal. Um abraço.